E aí, soldados do inferno, tudo bom? Aqui é o Henrique, do Nerds da Banca. E hoje, trazendo mais um vídeo de curiosidades do Spawn para vocês, vamos falar um pouquinho a respeito da literatura gótica no Spawn. Então vamos lá? Então, o que foi a literatura gótica que influenciou algumas histórias do Spawn? Bom, literatura gótica foi uma vertente que saiu do romantismo europeu no final do século XVIII, ao longo do século XIX e ainda permaneceu durante o início do século XX. Né? E esse nome gótico ele vem de godos, que era considerado um povo bárbaro, um povo ignorante, né, pelos europeus da época. Então, quando você dizia que uma literatura era gótica, que alguma coisa era gótica, você estava querendo dizer que ela era bruta, sombria, era uma coisa até vulgar, por assim dizer, porque ela não trazia o clássico greco-romano, que era o padrão de literatura que tinha sido estabelecido, principalmente com o iluminismo, o renascimento e o iluminismo, né? O retorno aos clássicos greco-romanos. Mas e a época em que surgiu esse tipo de literatura? Cada forma de arte, a gente sabe que ela reflete a época em que ela começou a surgiu ou começou a se desenvolver. Né? A literatura gótica ela vai surgir num momento de grandes transformações econômicas, sociais e políticas na Europa, né? Final do século XVIII. Então a gente teve Revolução Francesa, Revolução Industrial, né? Teve várias coisas que influenciaram. É uma época em que a mecanização começa a surgir no trabalho, ocorre movimento social, os mesmos movimentos sociais de trabalhadores, o uso de combustíveis fósseis, o campo verde, bonito, limpo, com céu azul, ele começa a deixar de ser o centro econômico e passa a ficar em segundo plano. O centro econômico agora é a cidade cinza, suja, com poluição, né, com fumaça, com todos aqueles aspectos mais crus. E todo esse novo momento acaba trazendo tanto um saudosismo pelo resgate da época medieval, né, de que você ia atrás dos castelos, dos mistérios medievais, quanto também ela traz um pouco do conflito entre modernidade e o antigo, entre o moderno e o antigo no homem, certo? Nós temos uma difusão muito grande de sentimentos como o pessimismo, a desesperança, né? E junta-se isso com superstições, porque o homem não estava entendendo muito bem a totalidade desse processo, né, que ele estava vivendo naquele momento, e tudo isso acaba influenciando o surgimento de uma literatura mais voltada para o mistério, mais voltada para o conflito, mais voltada para o enaltecimento de sentimentos mais negativos, como a depressão. Por exemplo, a primeira obra da literatura gótica que a gente conhece, que a gente tem registro, é O Castelo de Otranto, né, de 1764, de Horace Walpole, em que trata, já faz um resgate desse medievalismo, né, com um castelo, um mistério, um sobrenatural envolvendo aquele ambiente. Vamos para as características da literatura gótica. A primeira característica que a gente vai falar, e quando eu falar essa característica eu vou citar alguma obra que a gente pode identificar essa característica, né? A primeira é a ambientação sombria, castelos, palácios, masmorras, cidades sombrias, cidades pequenas abandonadas, florestas, todas com algum ar de sobrenatural, alguma coisa de fantástico, né? Como por exemplo as obras que eu posso citar que traz isso, O Castelo de Otranto, que foi a primeira obra de literatura gótica, Alice no País das Maravilhas, em que ela entra por um buraco e ela sai num lugar totalmente diferente, embora Alice no País das Maravilhas ela tem essas características da literatura gótica, mas ela não é enquadrada somente nesse tipo de literatura, né? Tem vários outros gêneros envolvidos. O Drácula do Bram Stoker também, né? Um castelo lá onde é misterioso, um castelo com sobrenatural. A segunda característica que a gente pode falar são as paisagens medievais, e aí a gente retoma essa questão dos castelos, né?
desse ambiente mais sombrio, pouco iluminado, que remete a mistério. Drácula de Bram Stoker é a obra mais famosa nesse sentido, para a gente citar. E aí a gente vem para outra característica, a terceira, o conflito entre a ciência, né, a modernidade, e o divino, o antigo, o medieval. E a gente percebe isso no Frankenstein de Mary Shelley. No Frankenstein de Mary Shelley, existe o conflito entre as questões religiosas, né, éticas religiosas, de trazer aquele ser novo que está sendo construído com pedaços de vários outros homens à vida, mas ao mesmo tempo existe uma empolgação por isso ser um avanço da ciência, ser uma forma do homem controlar mais a natureza do que depender exclusivamente da figura divina para comandar o seu destino. Mistérios que vêm do passado, essa é a quarta característica. A gente pode perceber em O Morro dos Ventos Uivantes, né, que é uma obra de Emile Brontë, que trata, né, do herói que ele se defronta com um mistério que vem do passado, com alguma coisa sobrenatural que vem do passado. A solidão dos protagonistas, e uma das obras que retrata bem isso é, por exemplo, O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, né, em que Dorian ele não consegue ter uma família, ele não consegue ter amizades verdadeiras, verdadeiras, não consegue ter relações comunitárias, familiares e sociais duradouras e firmes, porque ele contém aquele segredo, né? Ele tem aquele segredo terrível, né, da vida dele, em que as outras pessoas ficariam horrorizadas se soubessem. Então, a solidão desses protagonistas. Mais uma característica que a gente pode citar são monstros e seres fantásticos, não no sentido de serem sobrenaturais, de serem do inferno, do céu, ter algum pano de fundo religioso, mas de ser uma ciência que a gente não conhece, né? E aí entra perfeitamente as obras de H.P. Lovecraft, como o chamado de Cthulhu, em que o monstro Cthulhu não é que ele é uma entidade sobrenatural divina, de caráter divino, mas é algo que existe na natureza, mas a gente não compreende. E por nós não compreendermos, isso nos assusta, isso nos aterroriza. E é bem interessante. A loucura é um tema recorrente na literatura gótica, essa é mais uma característica, e a gente observa isso em Nas Montanhas da Loucura, na obra Nas Montanhas da Loucura do H.P. Lovecraft também. Heróis de moral duvidosa é uma outra característica. E uma obra que coloca bem isso é O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, em que, ao mesmo tempo em que o personagem, o protagonista, ele é um médico, é alguém que se dedica a curar pessoas, a salvar pessoas, mas ele tem aquele monstro que, quando ele toma aquela forma, esse monstro se manifesta e causa totalmente o contrário daquilo que ele deveria causar. Inclusive, O Médico e o Monstro é uma das inspirações que o Stan Lee usou para criar o Hulk, né? Então você percebe um paralelo bem interessante. E por fim, uma outra característica bem importante é a depressão, que a gente pode ver muito nas obras do Edgar Allan Poe, como por exemplo O Corvo, né? Em que ele se lamenta para o corvo a respeito da amada dele, que ele perdeu e tudo mais. É uma obra em que mostra assim, uma desesperança muito grande em relação à humanidade, um pessimismo muito grande em relação à sociedade. E é mais uma das características que é absorvida e muito bem aproveitada na literatura gótica. E no Spawn? Como é que a literatura gótica vai se manifestar, né? Como é que ela vai ser aproveitada pelo McFarlane, pelos autores Brian Hogan, David Hine e por aí vai. Ao longo das histórias do Spawn, a gente percebe muitas influências da literatura gótica inglesa e americana principalmente. Afinal de contas, é a base da literária dos autores, né? São ingleses e americanos. Então, o que a gente pode esperar? O Spawn, pela sua própria natureza de criação, né, ele é um personagem de moral dúbia, ele é um personagem trágico que morreu, fez um pacto com Malebolgia, voltou para a Terra, né, foi trapaceado. Ele vive num mundo sofrível, ele vive num ambiente terrivelmente depressivo, que é aquele Beco dos Ratos.
ele está sempre no meio desse conflito entre o céu e o inferno. Então vê como o personagem traz diversos elementos para serem aproveitados, para terem inspiração de cultura gótica, de literatura gótica, para a criação das suas histórias. Eu vou citar aqui algumas edições que trazem alguma coisa. É claro que você, na sua coleção em casa, você, ao longo da leitura, você vai vendo alguma outra edição, algum outro detalhe, que eu não vou acabar citando aqui, mas você pode colocar nos comentários, justamente para a pessoa que não percebeu, né, e ela tem as HQs, ela ir atrás e buscar. A primeira HQ que eu trago para vocês é Spawn 25. É uma história chamada As Trevas, em que mostra o Malebolgia, né, aquela entidade sobrenatural, controlando as ações do Spawn no meio de uma trama em que ele precisa ajudar um homem, né, aliás, um homem precisa da ajuda do Spawn e infelizmente acaba não sendo ajudado devido a essa manipulação do Malebolgia sobre o Spawn. Então, a entidade sobrenatural influenciando na vida do protagonista. Em Spawn 26, a gente tem o surgimento do Maldição, que era um personagem extremamente religioso, né? E um religioso fervoroso que, para provar para Deus a sua devoção, ele se automutila, corta braço, corta perna, né? E substitui por partes robóticas, e ele coloca na cabeça que, para ser merecedor das graças divinas, ele precisa derrotar o Spawn, né? E todo mundo sabe que é o contrário, afinal de contas, Maldição é um babaca, né? Quem leu as histórias sabe disso. Em Spawn 37 tem uma história chamada Jogos Mentais, né? Que foi criada pelo McFarlane, em parceria com Tony Daniels, Kevin Conrad e Julia Simons, em que ele surge o vilão Cygor, que é um gorila modificado com implantes cibernéticos, né? E que nada mais é do que um Frankenstein gorila, né? Ele acaba sendo um exemplo de inspiração, né, do Frankenstein Mary Shelley no Spawn, no universo do Spawn. Em Spawn 71, que é a estreia, acredito que seja a estreia do Brian Hogan, se eu não me engano, nos roteiros com o Todd McFarlane, surge os vampiros, surge o vampirismo, de uma forma um tanto rápida, por assim dizer. Eu particularmente achei rápido, mas é uma forma de dizer assim, não, existe isso aqui, existe o vampirismo aqui no universo do Spawn e a gente vai trabalhar isso depois. Então fica guardadinho aí, se lembra disso mais tarde. Uma das sagas que mais aproveita a questão da literatura, da influência da literatura gótica no Spawn é Spawn 93 a 99, o arco do Deus Negro, a saga do Deus Negro, que todo mundo que leu a história sabe que é o Urizen. É um personagem, uma entidade criada originalmente na obra de William Blake, o livro de Urizen, em que esse Deus é uma personificação da razão e do quanto o universo é implacável para com a vida, para com as pessoas, independente daquilo que elas achem, daquilo que elas pensem, daquilo que elas rezem, né? É uma entidade, só que na obra ela é tratada como uma entidade maligna, né? Que posteriormente vai ser associada a demônios, associado a coisas ruins, né? E por isso o McFarlane ele aproveita isso aí. Na saga do Reino, se eu não me engano, vai de Spawn 107 ou 108 até 113, 114, por aí, nós temos um aproveitamento melhor do vampirismo no universo do Spawn, em que surge essa seita chamada o Reino, que é uma seita de vampiros, e que, ao contrário do vampirismo como a gente conhece em outras obras, principalmente na obra referência, que é o Drácula de Bram Stoker, os vampiros nessa obra eles estão do lado de Deus. Então assim, eles vão transformar as pessoas em vampiros para que elas sejam dignas da graça divina, né? E por fim eu queria citar uma das minhas fases, um dos meus arcos favoritos de Spawn, que é a saga Temporada no Inferno, uma temporada no Inferno, de Spawn 117 a Spawn 120,
em que surge a guerra pelo trono do oitavo círculo, e a gente percebe que essa guerra, o autor e o ilustrador, na época o Gil Medina, eles optam por mostrar essa guerra como se fosse uma batalha medieval entre as diversas facções de demônios e o Spawn, e o exército de Spawns, né? Então a gente tem um pouco aquele medievalismo, aquela utilização, por exemplo, de armas medievais, como catapultas, como carros de guerra, né? Como essas características que a gente vê muito em séries medievais, em obras que tratam da história da Idade Média. Bom pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham gostado dessas referências, né? Quem quiser ler essas obras de literatura gótica que eu citei, são muito boas, são bem interessantes, vale a pena você dar uma conferida, né? Quem gosta disso. Queria agradecer ao André, que faz as edições dos vídeos e fica espetacular. Queria agradecer também ao Léo Violador pelo incentivo no projeto. Mandar um abraço para a galera do Oitavo Círculo, que faz parte do editorial do Spawn Brasil, né? Todos são excelentes, são uma equipe extremamente competente. E é isso, pessoal. Fica com a gente aqui no Spawn Brasil, segue o Nerds da Banca lá no Instagram, valeu? E fica ligado que a gente sempre vai trazer novidade e material a respeito do Spawn desse universo. Grande abraço, valeu, Soldado do Inferno, até mais.